Olá, eu me chamo Mônica Voels do Viva Livre e eu quero saber, você tem dificuldade de acordar cedo e realizar as suas atividades diárias? Você já ouviu falar em constelação familiar sistêmica? Pois eu vou te dizer que existe uma lei dentro dessa técnica, que é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio fala sobre o quanto você dá e o quanto você recebe. Quando você tem dificuldades de acordar cedo e fazer as atividades diárias, será que não está dando demais e por isso fica sem energia? Muitas vezes você não percebe, mas é multidisciplinar, quer fazer tudo e por todos e não tem descanso. Ou de repente, nem vive mais nesse ritmo. Está tão esgotada que só se vê sem propósito e desejos. Mas já deve ter vivido durante tanto tempo assim, em ambientes de estresse, onde foi cobrada demais, onde não tinha descanso merecido. Hoje não consegue mais dar aos outros e nem a si mesmo. Essa percepção do equilíbrio é instintiva. Podemos compará-la ao sentido do equilíbrio físico. Quando perdemos o equilíbrio, nos sentimos tão desconfortáveis que imediatamente corrigimos a nossa posição até que o recuperemos. Entretanto, o equilíbrio entre dar e receber é algo que levamos mais tempo para nos darmos conta. Porém, o estrago é o mesmo, a queda, mas é dos sentimentos. Em qualquer relação, seja ela trabalho, em casa ou com amigos e familiares, sempre devemos manter o equilíbrio do sistema. Quando em uma relação de afeto, um casal, por exemplo, é um que faz tudo para que o casamento fique bem e o outro pouco se importa. Só vão a restaurantes quando um planeja, só tem momentos íntimos se este mesmo planejar. E veja bem, tá tudo certo se isso for um acordo entre eles. Eu mesma tenho uma cliente que já me disse, olha, só eu que planejo os nossos momentos juntos, mas recebo em troca alegria e gratidão. Essa cliente em especial percebe que a sua tomada de iniciativa é muito bem recebida. E aí existe troca. Diferente de quando só um faz as coisas e a resposta do outro é: ah, legal, mas por mim tanto faz. Neste caso, existe descaso. Até rimou, né? Quando há descaso de uma das partes pelo empenho do outro, o equilíbrio não está acontecendo. E assim, se percebe que algo não vai bem. Além dos conflitos que nascem em grande número, nestes casos, existe também entre os seres humanos um movimento de se aproximar dos semelhantes ou se afastar daqueles que não combinam. Surgindo então muitas vezes um distanciamento do casal e uma aproximação a uma pessoa de fora desta relação, ou seja, o desejo de mudar de parceiro. Para que o equilíbrio na relação se estabeleça, ambos precisam reconhecer que o outro é importante para a relação e dar o que o outro precisa. Mas, Mônica, e nas relações de pais e filhos, como que isso acontece? Nas relações de pais e filhos também existe desequilíbrio. Quando um dos pais ou os dois exigem receber coisas do filho que não fazem sentido, como uma dedicação excessiva. Por exemplo, impor regras onde o filho não pode deixar de ir à casa dos pais almoçar um domingo sequer. Mas, Mônica, família é importante. Sim, é tão importante que as pessoas têm que aprender o que é família e construir suas próprias famílias. Família é o casal e os filhos pequenos. Quando eles crescem, eles vão precisar construir suas novas famílias. E daí vem a síndrome do ninho vazio, que é quando os pais têm de se reinventar como casal. Muitas vezes acontece isso. Neste momento, a família volta a ser como no início da vida a dois, somente o casal.
Imagina que a lealdade a esta tradição, por imposição dos pais ou pelo próprio filho acreditar que deve dar mais aos pais, essa lealdade é tão grande que as coisas deixam de acontecer na vida do filho. Ele perde oportunidades de estar com os amigos e construir novas relações que podem impulsionar a carreira, por exemplo. Perde de estar perto da pessoa que ele desejava formar um par, uma possível namorada, um possível namorado. Perde a oportunidade de conhecer novos lugares. E tudo isso porque está dando demais aos pais. E se não der, se sente culpado. Essa relação de desequilíbrio pode fazer com que os filhos sintam-se sem motivação para a própria vida. E como falei antes, o desequilíbrio emocional, ao contrário do desequilíbrio físico, leva mais tempo para aparecer. E muitas vezes os pais já não vivem mais e o filho ainda não consegue se libertar deste compromisso em dar aos pais. Nesta situação, o filho vai estar dando mais para os pais, mesmo como filho. Veja bem que nesta relação também pode acontecer a inversão de papéis, que é quando o filho se sente pai, o pai acha que é o filho. E às vezes acontece tudo isso junto. Mas vamos adiante. Não existindo equilíbrio, os filhos se desgastam, saem das suas próprias vontades e ficam fracos energeticamente. Muitas vezes sentem-se culpados por não quererem atender aos pedidos dos pais. Isso é muito triste. Eu vejo vidas e famílias à mercê do fim por conta disso. Mas veja que o contrário também acontece. Afinal, não é porque mãe é mãe, pai é pai, que tem que abrir mão da vida em prol do filho. Existe um limite aí. Se o filho está exigindo dedicação total, isso pode estar ferindo a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio. Assim, você vai se enchendo de culpa e desânimo, não consegue organizar a própria vida e muitas vezes adoece. E mais, quando o filho decide achar outra pessoa que represente o que você vem dando a ele e vai embora, você fica sem chão. Veja também que essa lei do equilíbrio acontece nas relações de amizade, onde o indivíduo perde a noção entre dar e receber. Claro que por diversos outros motivos psicológicos e emocionais que o colocam nessas condições. Mas a pessoa tem amigos a quem ele dedica todo o tempo, energia e recursos para ajudar, para fazer a vida